Gente, boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, né, ao nosso espaço aqui na universidade. Meu nome é Cristina, né, sou professora aqui do programa de pós-graduação em letras. Então é uma alegria muito grande, né? Eu sempre tenho dito que é tão importante a gente ocupar esses espaços da sala de aula, não só auditórios, mas esses espaços assim que ficam às vezes vazios, a gente não faz muitas coisas neles e aqui na Letras a gente tem tentado fazer eventos como esse, roda de conversa, né? E eu estou muito feliz de que hoje essa roda de conversa seja com essa moça, né? Que foi um grande presente para mim da sala de aula aqui na UFC há muitos anos atrás. E da sala de aula para a vida, né? Porque entrou e não saiu nunca mais. Ficou para sempre no meu coração, no Rastros. Conheci na época que ela estava na graduação, hoje ela está no doutorado. Então, assim, o tempo passou e essa mulher é igual um bom vinho, só melhora, porque eu fico sabendo das coisas que ela está fazendo por aí. E para a gente que é professor é sempre um orgulho ver que os nossos alunos estão pelo mundo fazendo coisas bonitas, está aí já com viagem, com várias coisas, África aí pelos caminhos, né? Então, é muito orgulho, né? Muita alegria que a Lilian está aqui hoje com a gente, né? Dentro das programações do Rastros Urbanos, para lançar esse livro, que traz uma temática muito forte, mas acho que uma temática muito importante e que se interliga muito ao que a gente tem feito aqui no Rastros, né? Eu sou também do Departamento de Ciências Sociais, então as questões sociais, o lugar das mulheres, as trajetórias das mulheres na cidade, as memórias das mulheres, são temáticas com as quais nós estamos trabalhando aqui, né? E essas narrativas de memória se interligam muito com o que esse programa de pós-graduação faz. Nós lidamos com narrativas literárias e elas estão na sociedade, né? Elas estão interligadas com as memórias que essa sociedade produz, né? Então, acho que tudo que a Lilian tem para dizer interessa ao público da Letras, interessa ao pessoal da psicologia, ao pessoal da história, da geografia, interessa para todos nós que estamos dentro e fora da universidade, né? Então é isso que torna essa presença dela tão bonita aqui com a gente. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cris. Isso é presente aí pro povo. Vixe! Eu não vou fazer nada muito formal, não. Acho que é coisa muito de conversa. Então, boa noite, gente. Para mim é uma alegria retornar a essa casa, porque Cris me recebeu como graduanda de Ciências Sociais, né? E depois a gente teve uma imersão, dando aula pelo interior, nos polos da UAB, né, que é a Universidade Aberta do Brasil, pelo Instituto UFC, né? O virtual. O virtual. E nós penamos que só a peste, porque a gente ia para os interiores, assim, peguei o polo Quixeramobim, e aí, assim, aquele momento de dar aula para professores no interior me ajudou muito a compreender melhor a sala de aula para as pessoas adultas no interior, que é uma outra realidade. Já era educação de jovens e adultos. Já era educação. Já era esse movimento. Era. E a Cris me abrigou como uma, como é que chama? Aluna especial, né? Que eu não gosto da palavra aluno, né? Porque
se a gente vai para a etimologia, a gente vê uma pessoa aluno, né, que é uma pessoa sem luz, né? Então eu prefiro dizer o estudante ou discente especial. E aí a gente tem outras questões com a palavra especial, mas aí conversa para depois. E naquele momento... É mais adiante. É. E aí naquele momento a gente se encontrou, porque foi um encontro muito bonito e a gente pôde produzir muita transformação pessoal e também profissional, né? E hoje eu acho que o meu maior título não é mestrado, doutorado, graduação. Meu maior título é ser filha dessa mulher, Dite Carminha, e do Chico Simplício. Né? Eu sempre me emociono, né? Porque é que é de onde a gente vem, né? Então, falar disso, falar dessa trajetória profissional, é falar de onde eu nasci, é falar através de quem eu nasci e quais são as lutas que ela empenhou no mundo e que me levaram a ser socióloga, né, cientista social. Então, assim, o maior título da minha vida hoje, né, não é mestrado, doutorado nem graduação, é ser filho de Chico e de Edith, que são pessoas que empenharam uma luta por sobrevivência e que ensinaram para mim o que é militância, o que é sonhar com as transformações sociais e fazer acontecerem as transformações sociais, né? E aí depois que eu saí daqui, né, que a gente consegui concluir as ciências sociais, em terapia eu consegui me fortalecer para conversar a respeito das violências sexuais, né? Sobretudo dentro do campo da militância, a partir das relações étnico-raciais. Então, falar de mim é falar dessa trajetória de uma pessoa guaramiranguense, filha de agricultores, de lavradores, né? De uma mulher que só consegue concluir o ensino fundamental aos 26 anos de idade, o ensino médio aos 36 anos de idade, né? A faculdade depois dos 60, né? Falar dessa mulher que resiste o tempo inteiro para poder, no lugar de muita escassez, e no lugar de muita tradição do analfabetismo imposto, né, pela estrutura social, e reconhecer esse processo de transformação a partir dela, inclusive das nossas realidades existenciais, mas também econômicas, né? Porque a gente só consegue acessar a partir da educação, né? Melhores lugares sociais, né? E melhor consciência das relações étnico-raciais, inclusive. Menina, é tanta coisa. Para escrever um livro, né? Quero saudar aqui o meu amigo, companheiro de longas datas, Abdu. Esse ano fez 20 anos que a gente se conhece, Abdu, né? E o Abdu é um marco na minha vida de eu poder traçar uma trajetória dentro do campo dos estudos das relações étnico-raciais a partir da nossa ida ao Quilombo de Horizonte em 2004. Tu lembra? Em maio de 2004, a gente teve uma atividade com a professora Cecília, né, no Quilombo no Alto Alegre, de novo, lá em Horizonte. Tudo bom, Leandro? E aí, naquela ocasião, não sei se tu lembra, você desenhou no chão. A gente estava lá com as pessoas idosas e muita gente de África, estava o Fernando, né? Que foi o Fernando que nos apresentou, e a gente conversando sobre a diáspora, né? A diáspora forçada das pessoas sequestradas de África para serem escravizadas no Brasil. E aí naquela ocasião a gente conversando com uma das senhoras, né? Das anciãs locais, tu desenhou no chão o mapa do Brasil e desenhou o mapa de África, e falando das nossas relações e dizendo assim para ela que a gente poderia ter sido irmãos se a gente tivesse nascido todo mundo lá. E ela ficou assim pensativa, porque ela não aprendeu que nós fomos sequestrados, né? Então, assim, a negação da memória, inclusive,
a falta de acesso à memória, né? O impedimento do acesso à memória que a escravização produz, ela impede, inclusive, de as pessoas que são quilombolas hoje, de terem acesso à informação do que foi o tráfico negreiro, do que foi o sequestro dessas pessoas. E aí, hoje, esse retorno, tanto essa vinda de pessoas africanas para o Brasil, como é o caso de Abdu, que vem como professor da Federal, né, que chega aqui a partir de uma outra realidade e que a gente pode voltar à África, como essa bolsa me dá acesso para ir para Moçambique, em outras condições que não são as relações de escravização, né? Portanto, a gente tem um outro modo de se relacionar com a África a partir dos governos progressistas de esquerda, né? E é importante que a gente diga isso, porque a gente está aí vendo a extrema-direita crescer e os impedimentos e as impossibilitações que estão fazendo para que as políticas públicas deixem de acontecer, né? Então, acho que é importante a gente marcar isso, porque a gente está se encaminhando aí para um processo político importante, que é a gente eleger vereadores, a gente eleger prefeito, né? Depois, a gente pensar quem vai estar na presidência, para a gente poder garantir as políticas públicas que realmente deem conta das questões sociais, não é? E sociais quer dizer exatamente das questões étnico-raciais, porque se a gente pensa as relações étnico-raciais no Brasil, a gente vai entender que quando a gente fala de classe, a gente fala de raça. A gente sabe quem mora no Pirambu e a gente sabe quem mora na Praia de Iracema. A gente sabe a socio-racialização de cada espaço, quais são os corpos que conseguiram entrar na academia, por exemplo, né, a partir das políticas públicas de esquerda, né? Então, estou dizendo tudo isso porque a gente não nasce negro, a gente se torna negro no país colonizado, né? E quando a gente se torna negro é porque a sociedade primeiro nos tornou negro. E a gente, quando encampa a nossa negritude como um movimento político, é no sentido de a gente afirmar que a nossa negritude, ela precisa ser humanizada, que a nossa indigeneidade, ela precisa ser humanizada, que os povos ciganos precisam ser humanizados, né? E aí a gente entra numa discussão vasta do que vem a ser as relações étnico-raciais. Mas, voltando para o livro, né, que significa, né, a gente poder olhar para como os nossos processos relacionais estão extremamente vinculados aos processos coloniais, né? Quando a gente... esse livro, ele é fruto da minha dissertação de mestrado na psicologia, né, que depois que eu fiz ciências sociais, eu fui inventar de fazer psicologia. E foi uma invenção muito boa, porque as nossas ciências, elas são ciências extremamente embranquecidas, eurocentradas ou norte-americanizadas. E quando a gente pensa, por exemplo, a partir dos transtornos e os laudos psicológicos, e a gente pensa nos testes psicológicos e a gente não pensa para que população, em que população a gente está aplicando os testes, e a gente não considera a raça, por exemplo, a gente deixa de fora um monte de falta de acessos que essas pessoas têm. E, por exemplo, aplicar um teste numa pessoa com fome que passa necessidade na periferia não é a mesma coisa de aplicar um teste numa pessoa que mora na Praia de Iracema e que não precisa nem trabalhar porque é herdeiro, né? Então, as condições socioambientais daquela pessoa vão produzir diferenças no resultado dos testes, né? Então, as relações étnico-raciais, elas precisam ser base para todo tipo de ciência que a gente for produzir, certo? Então, começando a falar do próprio livro, né, que é o triplo trauma e Meninas Negras e a Violência Sexual, a dissertação tinha o título de Escrevivências Clínicas, né? Porque, basicamente, eu trabalho com Frantz Fanon, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Quem aqui já ouviu falar? Frantz Fanon, né? E Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, ela tem um conceito chamado escrevivência, que é um conceito que nos ajuda a produzir um outro tipo de ciência, que uma das coisas que ela diz na produção da escrevivência é assim: a escrevivência, as nossas escritas, elas não são para adormecer os da casa grande,
Ao contrário, elas são justamente para a gente acordá-los dos seus sonos injustos. Por que são sonos injustos? Porque são sonos dormidos em cima de muita pobreza gerada pelo colonialismo. E o Frantz Fanon, ele me ajuda a pensar no conceito, sobretudo, de colonialismo e descolonização. Dentre as tantas coisas que ele vai produzir, a partir do Pele Negra, Máscaras Brancas, do Alienação e Liberdade, dos escritos políticos, da obra literária dele, e tudo que o Davidson Faustino, que é uma das pessoas referência no Brasil, vão escrever sobre Fanon, é para mostrar para a gente que a colonização, ela só é possível, né, o empreendimento colonial só é possível porque a gente tem naquele período, né, a gente, eu digo enquanto sociedade, eu não digo a gente enquanto negritude, enquanto sociedade, né, quando o Brasil é invadido, por exemplo, quando a França invade os países no Caribe, quando os países europeus saem dominando vários outros povos e sequestrando os povos de África, o Fanon vai dizer que o colonialismo ele só é possível, todo o empreendimento colonial, porque há uma categorização das raças, né? E essa categorização, a partir dessa categorização, se faz uma divisão sobre quais são as raças inferiores e qual é a raça superior. Então, essa classificação hierárquica da raça é que vai fazer com que uma determinada população se auto-intitule evoluída, né? A salvadora, porque está fazendo a escravização para poder as pessoas evoluírem, né? Então, essa hierarquização vai fazer com que determinada parte da sociedade se compreenda como pessoa que vai ajudar os países dito primitivos e atrasados a se desenvolverem, né? E é a partir dessa categorização racial, hierarquização racial, que se implementa, então, a partir do processo escravizatório, a implementação da primeira acumulação do capital. Então, não seria possível o colonialismo sem o capitalismo, porque o colonialismo, o capitalismo, ele é produto e produção do próprio colonialismo. Então, nessa reciprocidade conjugada, né, do colonialismo e capitalismo, a gente tem, então, a partir dessa hierarquização das raças, a divisão social. A gente vai entender qual é a divisão social do trabalho, não é? A gente vai entender qual é a divisão racial do trabalho. Por exemplo, se a gente pensa no Brasil, qual é a cor da maioria das empregadas domésticas no Brasil? Não são pessoas brancas, não é? E dentro dos processos de colonialidade, que são as atividades operadas pelo colonialismo, mesmo que a gente não tenha colonialismo mais formal, a gente tem a colonialidade operando de modo que a gente só consiga em 2013 fazer com que tenha a PEC das domésticas. Quem lembra da PEC das domésticas? Que era para minimamente regulamentar a hora de trabalho, o piso salarial, não é? Então, assim, férias, direito a férias, FGTS e tudo mais. Então, se a gente representa 56% da população e a gente não está representado 56% dentro dos bancos da universidade, mas está representado quase que 90% dentro dos serviços domésticos, a gente sabe, então, quem tem acesso à educação, quem tem direito trabalhista, e a gente vai pensar lá atrás, então, quais são os resquícios que a própria colonialidade exerce ainda hoje, né? Se a gente pensa, por exemplo, que a dita abolição ou a falsa abolição, como muitas intelectuais feministas negras vão dizer, se a gente pensa na falsa abolição, que é 1888, e quando é nos anos 50, as pessoas negras ainda, nos anos de 1950, né? Portanto, 80, eu não sou da matemática, né? Então, assim, 50 anos, pelo menos 50 anos no pós-abolição, as pessoas negras ainda eram impedidas de terem acesso à educação formal.
quando nós, pessoas negras, passamos a ter acesso à educação básica, foi a partir dos anos 30, no final dos anos 30. Então, quando a gente entra nos bancos da escola primária, 50 anos depois da abolição, a gente só vai ter acesso à parte da educação. A gente não vai entrar na escola para aprender a ler e a escrever. A gente vai entrar pessoas negras e indígenas na escola para aprenderem os serviços domésticos, para aprender a lavar, costurar, passar, cozinhar. Ou seja, as mesmas coisas que as mulheres negras faziam no período escravizatório, né? E aí, além disso, as pessoas negras tinham que estudar no contraturno das pessoas brancas. Então, se a gente, 50 anos após a abolição, a gente não consegue ter acesso à educação por completo e ainda tem que estudar num horário diferente das pessoas brancas, é acesso à educação? Não é, né? Então, a gente só vai ter uma política de minimamente reparação a partir dos governos Lula e Dilma e Lula de novo, porque a gente, inclusive, em 2016 tem um golpe, né? E a gente tem toda uma estrutura de políticas públicas paradas, né? Então, se a gente vai calculando aí, a gente tem muito fracionado os períodos em que a gente teve, né, acesso à educação formal de qualidade. E aí o Frantz Fanon e a Conceição Evaristo ajudam a gente a fazer reposições e reparações históricas, inclusive, dentro do processo de construção das intelectualidades, que não somente das pessoas brancas. Porque se a gente pega todo o currículo de letras, por exemplo, o conteúdo programático das disciplinas, se a gente pega o conteúdo programático das ciências sociais, se a gente pega o conteúdo programático das disciplinas da psicologia, a gente procura quais são os autores ou as autoras negras e a gente não vai encontrar. Os indígenas também a gente não vai encontrar. Por quê? Porque a nossa educação ela é toda pautada, instrumentalizada para ser racista, reproduzir racismo, inclusive contra o nosso povo, contra a nossa própria comunidade, né? Então, falar das relações étnico-raciais a partir da experiência da violência sexual, então falar a partir dos escritos do Frantz Fanon e da Conceição, né, que a Conceição vai escrever várias coisas lindas, que é no campo da literatura, mas que ajuda a gente a pensar as nossas relações, né? E ajuda a gente a pensar como é que se produz conhecimento sem contar conosco, sem contar com a nossa perspectiva, sem contar com o nosso ponto de vista e a gente ser o tempo inteiro objeto de pesquisa das pessoas brancas, né? Então, falar a partir da escrevivência, dentro do campo da psicologia, foi poder escutar as mulheres negras, sendo eu uma psicóloga negra, também vítima de violência sexual e que vai poder escutar essas mulheres que, como vocês podem ver depois, tem mulheres que passaram mais de 60 anos sem conseguir falar sobre o assunto, né? E aí, quando a gente foi submeter ao comitê de ética, a grande preocupação era, elas querem falar, né? E elas falando, mobilizando tudo isso, o que é que vai acontecer, quais são os encaminhamentos que você vai conseguir dar, né? Então, eu construí uma rede de colegas psis, né? Psicólogas e psicólogos e psicólogos, que pudessem acompanhar essas mulheres, porque enquanto pesquisadora, se eu escutasse elas, eu não poderia, enquanto psicóloga, escutá-las clinicamente. Então, eu construí uma rede de outras psicólogas, né, que pudessem escutar caso elas quisessem ter acompanhamento psicológico, né? Então, esse foi um cuidado. E aí, quando a gente divulgou a pesquisa, a gente delimitou Recife porque era um período pandêmico. Então, a gente ia fazer as rodas de conversa online. E aí, quando a gente divulgou, restringindo Recife, eu recebi contato de muitas mulheres do Brasil, de todas as regiões do Brasil e de fora, de mulheres negras, porque eu pesquisei só com mulheres negras, né? Eu recebi contato de mulheres negras que estavam na Argentina, na Inglaterra, na Itália. Um monte de mulheres negras queriam contar as suas histórias.
E aí a gente pensou, não, porque se a gente abre muito assim e essa pessoa está longe, como a gente vai poder ofertar o cuidado necessário, né? Então, o compromisso ético de a gente não vulnerabilizar a pessoa e a gente só escutar aquelas que emocionalmente estivessem fortalecidas para falar, né? Sendo que a cada momento que elas quisessem desistir da pesquisa também podiam, e isso estava muito explícito para elas, né? Então, a gente fechou num grupo de 6 mulheres e, de início, elas queriam se identificar, se auto-identificar. E aí voltamos para o comitê de ética. É possível? É possível. Como, né? Vamos fazer então um termo, vamos conversar com o advogado, vamos construir um modo jurídico para que elas sejam respaldadas, né? E a gente fez isso. Mas aí, ao longo da pesquisa, elas foram vendo que elas não conseguem lidar, que essa é uma das grandes questões para mim, enquanto pesquisadora, enquanto mulher negra e enquanto vítima dessa violência, é que nenhuma dessas mulheres conseguiu judicializar, né? Então, a gente acabou não colocando o nome delas. A gente, numa das rodas de conversa, a gente estudou nomes africanos e elas se autonomearam. Então, tem vários nomes bonitinhos, tem a Abayomi, porque ela se identificou com esse nome, porque hoje ela consegue sorrir, porque hoje ela consegue ter relações saudáveis com as pessoas. Tem a Meca, né? E aí todas elas foram, a partir do significado do nome, reassentando uma compreensão de si mesma a partir dessa violência. Mas o que eu quero trazer assim de pronto é que teve uma senhora que me ligou, aliás, ela deixou um áudio para mim dizendo assim: minha filha, eu quero muito falar com você. Como eu estava lá em Recife e a mensagem era de uma vozinha de uma pessoa idosa, eu pensei, puxa vida, será que alguém lá do Ceará? Será que alguém morreu? E eu estava atendendo, não consegui dar o retorno para ela, né? E quando foi depois, eu entrei em contato com ela, eu disse, veja, a senhora deixou um recado, a senhora pode falar e tal. E aí ela disse assim, eu quero muito participar da pesquisa, mas eu não tenho condição de estar em grupo, eu quero falar sozinha. Aí eu escuto a senhora, se a senhora quiser, eu posso te escutar por aqui, mas... aí fui mostrar para ela o lugar que era possível em segurança, já que ela estava falando pelo WhatsApp, né? E isso vai ajudando ela a construir uma narrativa de olhar para trás e conseguir elaborar em palavras o que ela disse que queria dizer ao padre para se confessar, né? E eu acho isso um crime no sentido de que por que a pessoa tem que se confessar se não foi ela que produziu a violência? Ao contrário, ela é a vítima da violência, né? Ela acha que pecou, né? Porque aí acaba que, nesse sentido, o catolicismo inculca uma culpa que, quando a pessoa é vítima, ela se responsabiliza pelo que aconteceu. E é isso que a sociedade faz com a gente. Todas as mulheres relataram que, ao dizerem para um adulto, para uma pessoa de confiança, elas foram deslegitimadas. Uma conta que foi estuprada pelo namorado da avó. E aí, quando ela contou para a mãe, que contou para a avó disse, você está se enxerindo para o meu marido, você quer que eu perca o meu marido. Então, as crianças são deslegitimadas, né? Do mesmo modo, essa que me ligou e que eu retornei a ligação para ela, ela contou que foi retirada de um quilombo aos 9 anos de idade, para trabalhar numa casa de família em Recife, e que ela foi feita de mulher desde a primeira noite que chegou pelo marido da mulher que levou ela. Então ela foi estuprada desde os 9 anos até, ela não diz com que idade, mas ela diz assim, até eu me entender por gente arrumar um homem por conta própria, né? Ou seja, a gente calcula pelo menos 17, 18 anos, que é quando ela conseguiu se emancipar dessa família, sair e casar, né? Então ela foi estuprada várias vezes e quando ela vai viver maritalmente com esse homem, ele responsabiliza ela. Ele passa a agredi-la, ele passa a produzir violência doméstica, culpando ela pelas violências que ela sofreu, pela
propriedade que ele acha que tem sobre o corpo da mulher, por ela não ser mais virgem para ele, né? Então a gente vê que os homens, eles não vão se enfrentar, eles vão responsabilizar a mulher mesmo quando menina, mas eles não vão lá se degladiar, né? Então o machismo ajuda a gente a compreender que mesmo um homem que casou com uma mulher adulta, que o corpo é dela, que ela transaria com quem ela quisesse, ela foi penalizada pelo marido e sofria estupro, inclusive pelo marido, porque quando ele casou com ela não era mais virgem, né? E falar sobre isso é falar de violências que nós não somos educadas para dizer. Pelo contrário, a gente é educado para negar, para esconder, para fazer de conta que não aconteceu, né? Mas a gente entende que dentro de uma compreensão existencial, se a gente não se defronta com aquilo que nos assombra, a gente vai passar a vida inteira assombrado, né? E o que isso tudo tem a ver com relações étnico-raciais, né? Isso tem a ver porque todas as mulheres que eu entrevistei foram mulheres negras, certo? E todos os homens que produziram a violência sexual insultaram as mulheres negras por serem negras, insultaram as meninas negras por serem negras. Inclusive tem relatos que eles falam assim: vem cá, sua neguinha safada, que eu sei que você gosta disso mesmo, né? Ou então disseram, deixa eu te ensinar, porque neguinha só presta para isso mesmo, por menino transarem, para dar para os meninos, né? Então, você vai ler relatos que são de indignificações e de processos de extrema violência, em que você vai entender que o colonialismo, ele produz modos de a sociedade se relacionar com os corpos, sobretudo os corpos subalternizados, como a gente diz, os corpos negros e os corpos indígenas, e vai se naturalizar as violências, né? Eu acho de extrema importância, por exemplo, a Lei Maria da Penha. É de extrema importância. Mas se a gente não faz, se a gente não tem uma abordagem étnico-racial da Lei Maria da Penha, a gente sabe quais são as mulheres que vão ter proteção e quais as mulheres que não vão ter proteção. Porque as mulheres brancas, elas vão ter uma rede de apoio. As mulheres negras, elas são a rede de apoio. Quando a gente olha, por exemplo, as mulheres que trabalham no serviço doméstico, que saem da periferia e passam o dia trabalhando em bairro nobre, saem 3, 4 horas da manhã e voltam mais de 10 horas da noite, com quem essas crianças ficaram? Muitas vezes não tem acesso nem à creche. Então ela fica com a vizinha. Eu mesma, para estudar, tu lembra o Marcelo da vizinha, né? A avózinha, minha vizinha. Era a avózinha que me adotou como filha, que era a minha vizinha lá em Messejana. Tu lembra, Abdu? Era ela que me ajudava com os meninos para eu poder trabalhar, para eu poder estudar, para eu poder fazer... Então, a rede de apoio que as mulheres negras têm é entre si. Mas, financeiramente, é a população que sofre falta de acesso à saúde, falta de acesso à educação, né? Se a gente pensa em saúde mental, por exemplo, essa mulher que está trabalhando, que sai da periferia para trabalhar no bairro nobre, quando ela sai de casa, o posto de saúde está fechado. Quando ela volta, está fechado de novo. Então, em que momento ela vai ter acesso ao cuidado? E quem vai cuidar dela? Eu conheço mulheres domésticas, empregadas domésticas, que elas nem conseguem fazer a cirurgia porque não tem com quem deixar as crianças. Porque se ela parar de fazer a faxina, ela não vai fechar o dinheiro do mês para poder dar a comida dos seus filhos, né? Eu atendo pessoas clinicamente que tem dias que elas dizem, eu não sei, num projeto social que eu trabalho, elas dizem, olha, eu não sei, hoje eu não tenho o que dizer, hoje eu só quero chorar porque eu não tenho o que dar no almoço dos meus filhos. E geralmente não é uma pessoa branca, né? E aí, dentro desse processo de escuta das mulheres, a gente vai ver essa tripla articulação, que é a violência racial, né? Quando uma pessoa chama a gente de neguinha, racismo no Brasil é crime, é importante a gente dizer isso, né? Determinados posicionamentos, posturas que a maioria das pessoas riem, não é brincadeira, é racismo, né? Então, quando a gente vai conversar
e escutar essas mulheres, a gente vai perceber que essa tripla articulação acontece, que é a violência sexual em si, o racismo perpetrado a partir da violência sexual, né? E essa conjugação de violências que, se a gente não estiver atento na escuta, a gente vai cuidar, sabe-se lá, de um dos crimes cometidos, né? Então, não é assunto fácil, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais se conscientizar da importância da educação sexual. Às vezes eu fico conversando com o meu neto, né, que está ali, o mais velho. Como foi na escola? O que tu fez na escola? Né? Como ele usa fralda ainda, eu pergunto, qual é a parte do corpo que a tia não pode pegar no seu corpo? Aí ele diz, a piroca, né? E o bumbum. E aí eu pergunto para ele por quê? Para ele ter consciência corporal, porque a criança não sabe distinguir o que é afeto, o que é abuso, o que é violência. Por quê? Elas precisam ser ensinadas, né? São crianças, né? Então, quando o adulto tem o caso da Meca, que ela fala assim, a primeira vez que eu lembro de ter sofrido abuso foi do meu padrasto quando eu tinha 5 anos de idade. Ela era fruto de uma relação que o pai dela não assumiu ela e a mãe dela casou novamente. A mãe dela teve ela com 14 ou 15 anos de idade. O que a gente entende hoje que já pode ter sido estupro, mesmo que tenha sido consensual. Porque perante a lei, até 12 anos incompletos, é estupro presumido, né? Se a criança tem menos de 12 anos, mesmo que não haja penetração, mesmo que não haja nem contato vaginal, ainda assim é considerado estupro presumido, né? Abuso de vulnerável, violência contra o vulnerável, porque a criança não consegue discernir. E dentro de uma faixa etária, mesmo que haja consenso, né? Mesmo que a adolescente queira, você também está correndo o risco de estar perpetrando um crime se você não tiver consciência do que está acontecendo, né? Então, a Meca conta que o padrasto dela brincava de jogar ela para cima e nesse jogar para cima enfiava a mão na roupa dela, passava a mão nos órgãos genitais dela desde os 5 anos de idade. Então, esse trabalho ele vem no sentido de a gente pensar o que a gente faz com as nossas crianças, em que lugar a gente é confiável para as crianças, em que momento as crianças deixam de acreditar em nós como pessoas que poderiam ser confiáveis. Em que momento a gente produz violência e que a gente quebra um vínculo tão precioso que é a confiança e o olhar da criança diante de um adulto, né? Eu acho que assim, para começar a conversa, é por aí que o trabalho se encaminha. Se tiverem alguma pergunta, a gente pode ir rodando a palavra. Uma das coisas, inclusive, que eu falei hoje, né, com alguns colegas, a gente teve uma reunião de manhã, a gente tem nos últimos anos trabalhado muito com pessoas idosas, né? E aí eu sinto que mesmo tendo passado todos esses anos longe de você, é impressionante como os trabalhos eles acabam se conectando de novo por alguma outra via, né? Uhum. Nos últimos anos tenho trabalhado com literatura africana, tenho trazido isso aqui para pós, né? Tem muitas meninas aqui que são do programa, que estão trabalhando com literatura africana também, né? Temos alunos da psicologia que estão aqui, né? Tem o Joshua ali atrás. E aí é muito curioso, né? Quando eu li consegui ler metade do livro. E não é um livro fácil, porque a gente vai lendo, e é muito também do que a literatura tem, quando está trazendo esses temas. Aí lembro de algumas escritoras, tenho lido muito a Escolarine Mukasonga, que tem trazido a questão do genocídio, e as mulheres da família dela foram violentadas, né, dizimadas, mais de 30 pessoas da família dela que ela perdeu no genocídio. A gente recebeu ano passado aqui a Cristiane Sobral, que trouxe muito essas narrativas das mulheres negras e o quanto todo esse traço de ausência,
em relação a tudo, tá aí, né? Rasga essa sociedade no meio e estampa na nossa cara o quanto todas essas lacunas, né, fazem parte dessa nossa narrativa social. Mas aí essa questão das mulheres, e principalmente essas mulheres nessa fase da vida vindo contar, me chama muita atenção, porque é com essas mulheres que hoje a gente no Rastros tem trabalhado, né? Por conta do trabalho que a gente faz de extensão no Poço da Draga, são essas mulheres que nos têm confiado as histórias delas, né? Então, a partir de um projeto que a gente olha a cidade, a partir das fotografias que elas guardam em casa, a gente tem escutado muito as histórias delas, né? Como elas ocupam essa cidade, esse território que coloca elas à margem, que é tudo isso que você foi costurando aqui pra gente, né? E que tudo passa por esse processo de escuta, né? A gente quer escutar essas vozes, porque a voz dessas mulheres, né? E o livro a gente vai vendo assim, a gente lê e precisa fazer uma pausa e respirar, porque isso aqui, para quem de fato está com o ouvido atento e está de fato escutando, isso aqui dói. Dói. É aterrorizante. Isso aqui rasga a nossa carne, porque é isso que a nossa sociedade produziu até hoje. E é isso que a sociedade faz com as nossas crianças. É isso que a sociedade tem feito com as nossas crianças, né? Então, quando você traz isso, né, do como a gente também... Porque, é claro, a gente escuta isso aqui. O que a gente faz com o que a gente escuta? Né? Que encaminhamento, né? Que cuidado. Que cuidados. E aí é tudo isso. Onde é que está a nossa criança? O que ela está fazendo agora? Com quem ela ficou? Quem são essas pessoas que fazem parte dessas redes de apoio? Aí a gente vai vendo toda essa fragilidade, né? Essas mulheres que passam 2, 3 horas se deslocando e esses filhos ficam sozinhos ou ficam, né, nessas situações de vulnerabilidade. É da sociedade que nós construímos até hoje que nós estamos falando, né? De toda essa vulnerabilidade que está aí. E aí eu lembrei que é uma produção colonial. Colonial. E, como você bem disse, né? Esse casamento aí doentio, capitalismo e colonialismo, né? Que fica um alimentando o outro, né? Essa reciprocidade que está aí. E aí, escutando você, que a gente escuta o texto também, né, gente? Né? Tem isso, o trabalho de leitura também é um trabalho de escuta, né? E escutando também que você passou por isso, né? Então, assim, respira, e aí dói mais ainda, né? Porque é alguém que a gente conhece, alguém que é próximo, alguém que carrega isso em si também, mas o que também tem de muito bonito é o quanto você vai transformando isso numa abertura para acolher essas mulheres, porque talvez tá aí exatamente por conta dessa dor de você saber o que é isso, né? Quando você se abre a essas rodas de conversa, tudo isso que você experimenta nas suas viagens, nessa ciranda de mulheres, né, para lembrar muito da Estés, você começa a fazer dessa dor esse movimento, essa enunciação para lidar com essa dor, para lidar com essa ferida. E hoje eu lembrei muito de uma escritora que eu tenho lido aqui também, que é a Tatiana Salem, da literatura contemporânea. Não conheço. Ela é portuguesa, mas ela passou muito tempo no Rio, então a literatura dela vem muito dessa experiência. Os romances são muito contextualizados no Rio de Janeiro. E recentemente ela publicou um livro chamado A Vista Chinesa, que é a partir de um estupro, só que não foi vivenciado por ela, foi vivenciado por uma amiga. E ela conta essa história, né? E assim, o público, quando começou a receber esse livro, porque a coisa é jogada na cara. Sim. Porque isso é aqui, é dentro da nossa sociedade contemporânea, tá aí uma mulher que vai dar um passeio, aí vem tudo aquilo que você relata. Fui eu a culpada porque eu estava com uma roupa de ginástica, isso que chamou a atenção, né? Só que aí agora, aquilo que incomodou quando ela publicou A Vista Chinesa, agora piorou mais ainda, porque agora ela trouxe um relato pessoal.
Sim. O último romance, que foi publicado agora, em 2024, aí ela conta algo que ela viveu, que aí ela consegue, talvez ela precisou passar por esse caminho da amiga para conseguir enunciar que ela também foi vítima de abuso. Sim. Aí agora ela conta. E foi dentro de casa, no ambiente familiar. Então, algumas coisas que se repetem, né? Os meninos já me escutaram dizer isso, ele principalmente, nossa, professor, isso é muito forte. Mas é nesse espaço que a gente às vezes toma como sagrado que acontecem as coisas mais perversas dessa sociedade. Então, que sociedade é essa? Sociedade é essa. E que sociedade é essa que, para além de produzir isso, esse tipo de violência, se consensualiza que não precisamos falar sobre isso. Sim. E se consensualiza que o homem tem direito a agredir a sua companheira porque não tem para dar para ele aquilo que ela foi arrancada. Que foi arrancado dela. Né? E então a gente pensa assim, se uma sociedade produz isso e a gente está no contrarrumo, dizendo assim, a gente precisa falar sobre isso, é porque a gente precisa construir outras narrativas sobre nós mesmos que não pelo padrão de ciência que a gente tem construído até aqui. Porque o que dizem de nós, se a gente pega, por exemplo, Casa Grande e Senzala. Casa Grande e Senzala faz uma romantização do que foi a escravização e do que foi o nosso desejo de ser branco e de querer embranquecer a raça e de querer se casar com um homem branco, que ele vai falando dessa miscigenação cordial. E depois o Sérgio Buarque vai escrever, né, sobre justamente a nossa cordialidade, né? E aí, quando a Conceição vai escrever, ela não vai falar desse lugar romântico, bonito, de que não existe racismo, que está todo mundo muito ok, né? Ela vai falar desse lugar que a gente precisa enunciar e denunciar as violências que a gente sofre, inclusive porque nós fomos impedidas de falar quando nós fomos escravizados, né? Quantos de nós precisou fugir para construir um quilombo? Quantas de nós teve a língua arrancada para não falar? Quantos de nós, né? Por que tem a expressão criado mudo? Sim. Né? Justamente porque se arrancava a língua da pessoa escravizada para que não transmitisse recado, para que o que ouvisse não pudesse reproduzir, né? Então, a nossa escrita hoje, ela é uma escrita que, para além de fazer sangrar de novo, ela é uma escrita reparatória de a gente, inclusive, dizer coisas que nós fomos impedidas de falar e que nós somos continuamente impedidas de falar. E ou é por essa via, ou vão continuar a nos quererem tornar objeto de pesquisa sem que a gente consiga e possa dizer aquilo que nos fere, né? Então, essas meninas, né, que eu já conheci já adultas, teve um momento da roda em que foi só de cuidado, né? Era para a gente produzir um textinho, porque elas não estavam conseguindo falar, então eu pedi, então escreva pelo menos para essa imagem que você tem guardada da sua criança, porque no ato de narrar, né, elas foram construindo a lembrança de como elas se viam na infância. E geralmente elas estavam falando do sentimento de desamparo, do semblante triste, da desconfiança para com as pessoas adultas, da dificuldade de falar sobre o que sente, da pessoa enclausurada na sua dor e não conseguir narrar para ninguém, né? E aí teve um momento dessa roda que foi de a gente poder conversar com essa imagem de criança congelada nesse desamparo. E aí teve uma que falou, escreveu assim para a menina, né, para a menina dela, né, dizendo assim: me desculpe por eu não ter podido lhe proteger, né? Então a gente percebe uma internalização da responsabilidade que a pessoa adulta acha que tinha que ter quando ela era apenas uma criança, né? Então a gente percebe ainda assim nessa narrativa da pessoa adulta esse lugar de ter que ter cuidado da sua criança quando na verdade ela precisava ser protegida, justamente porque esses abusos e violências e estupros eles acontecem justamente no ambiente familiar. E outro dia eu estava conversando com um grande amigo que está lá atrás, o Madison, a gente conversando sobre o que a gente compreende por família hoje em dia. Porque quando a gente fala dessas violências e a gente fala da família,
a gente está falando da família ampliada, não é somente pai e mãe, né? É um tio, é o marido da tia, é o marido da avó, é o primo é o marido da prima, não é? E tudo isso é família ampliada. No caso da Abayomi, por exemplo, a gente vai ver que ela estava dentro da família experienciando uma quase partida do avô. O avô estava num momento muito difícil de saúde e que a família toda estava voltada para a atenção desse avô. E com isso, o tio, quer dizer, o marido da tia, ia lá, retirava ela da cama para estuprá-la novamente, enquanto todo mundo só dava atenção ao avô, né? Então, esse ambiente que era para ser protetor, que era para ser cuidador, que era para ser amparoso, né? Que era para ser de singeleza, é o ambiente que também vai violentar, que também vai produzir lugares de indignificações, que também vai produzir a criança que rompe esse vínculo e que é um rompimento de vínculo para a vida inteira, gente. Essa pessoa que eu escutei com mais de 70 anos, por exemplo, ela disse que nunca contou para ninguém, que todas as violências que ela sofreu, de violências domésticas, de trabalhar muito, de acordar cedo, de lavar muita roupa, de apanhar da mulher que escravizou ela disse que falou para todo mundo, mas ninguém sabia da experiência da violência sexual, né? Então é um vínculo que se rompe de um lugar da confiança que nunca mais ele é feito. Nunca mais ela passou o restante da vida envergonhada a tal ponto de não conseguir voltar ao quilombo dela, mesmo ela nunca tendo conseguido conversar isso com ninguém. Então é uma violência, inclusive de ruptura, inclusive com a sua própria comunidade, né? Que é quem poderia ampará-la nesse retorno, né? Então enfim, é muito intenso, mas também é um lugar que ou a gente conversa sobre isso, ou a gente não incide em transformações, né? Porque uma das coisas que a minha mãe me ensinou é assim, a gente não tem tempo só para sonhar, a gente sonha fazendo. Porque quem tem tempo para parar e sonhar e planejar um sonho futuro são as pessoas herdeiras. A gente que não é herdeiro, a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo, sonhando, fazendo, sonhando. Porque a sobrevivência, ela urge, né? O comer, o dormir, o pagar aluguel, pagar conta, urge. Mas se a gente para de sonhar ao tempo em que está fazendo, a gente se depara somente com o estado de sobrevivência e acaba reforçando essa indignificação que a sociedade produz para nós, pessoas ralé da sociedade, como o Gessé de Souza vai chamar, né? A ralé social. Não é? Então, perguntas, estou por aqui. Comentários? Eu acho que só puxar mais uma coisa do que você disse, já que você trouxe a Conceição, né? A Conceição Evaristo estava há pouco tempo no Festival Literário de Petrópolis, foi o primeiro festival literário que teve lá, e por ocasião desse festival, essa escritora africana de Ruanda, né, a Scholastic Mukasonga, também veio, e elas estavam na mesma mesa. Sim. E aí teve um momento que a Conceição falou, né, sobre essa violência colonial e o quanto ela foi dividindo, apartando, né, a própria África, as mulheres, todo esse sentido, né, e essas pessoas sendo espalhadas, essas origens, essa história, essa ancestralidade sendo partida ao meio. E ela disse que estar ali naquele momento era de alguma forma recuperar uma irmandade perdida, né, encontrando essa irmã do outro lado do Atlântico, né, de alguma maneira se conectando a esse sentido ancestral. Então eu acho que quando você traz essas mulheres, mesmo para mim sendo uma mulher branca, eu acho que escutando o que o seu texto diz, a gente vai se irmanando, se conectando, porque quando você pergunta na roda, né, quem sofreu violência, e você pede para que se mantenha, né, naquela posição. Em pé, né? E que aquelas mulheres vão ficando, gente, aquilo vai dando, o corpo da gente todo vai tremendo junto.
É o corpo que sente durante a leitura, né? Porque todos nós somos agredidas, e não só lá fora, aqui dentro também, né? Então, assim, a gente está falando de uma violência que está aí, e como você muito bem disse, né? E que a gente silencia, a gente não fala sobre isso, a gente não debate sobre isso. Isso vai ficando de uma maneira... E quem fala... eu mencionei a Tatiana Salem, né? Essa escritora contemporânea de literatura, e ela é extremamente agredida nas redes sociais quando lança esse livro A Vista Chinesa. Esse livro de agora, então, está um frisson, porque está trazendo a questão do estupro, o familiar, o padrasto que violenta. Então, assim, todo mundo... Não se pode falar. Família sagrada, hoje, né? Ainda hoje, a gente ainda está tentando sustentar uma coisa que é insustentável, né? Mas, por outro lado, quando a gente vai trazendo essas vozes, a gente puxa aí essa coisa de que outras podem falar. E aí a gente vai se conectando nisso também, nessa irmandade, né? É isso que eu estou sentindo. E a Conceição chama assim de se encachoeirar, né? Porque você vai de igarapé, riozinho, e de repente você está numa queda d'água lá embaixo, junto com várias outras pessoas que estão construindo. Que estão sofrendo, que passaram, tem feridas abertas também, como você, né? E outra coisa assim, quando... Boa noite. Boa noite. Outra coisa que é importante também a gente entender, né, quando a gente vê assim, uma mulher preta, escritora, falando sobre violências, né, que esse é um campo muito doloroso, né, para todas nós. Porque isso atravessa assim, a nossa existência, né, a nossa história, de vir de um lugar já muito violento, da nossa ancestralidade já vir, né, partir de um lugar violento. Então, pra gente, muitas violências ainda são naturalizadas, sabe? Então, te entender hoje, escrevendo sobre isso, é também me identificar, é também me fortalecer mesmo, com tudo que você vem trazendo e que a sua existência representa, assim, para todas nós. Obrigada. Sinto encorajada. É isso que a gente está falando, né? O encorajamento é também esse encachoeiramento, né? Porque quando a gente escuta uma mulher falar e que ressoa em nós, a gente se fortalece, mesmo que não consiga dizer ainda, já tem um processo de autorreconhecimento naquela dor, e que esse espelhamento nos ajuda a nos fortalecer no sentido de tomar consciência, e tomando consciência, o que eu faço com isso? Qual é o encaminhamento que eu posso dar? Qual o cuidado que eu posso procurar? Com quem eu vou compartilhar? Quais são as relações de confiança para quem eu posso dizer, né? Porque a gente não sai gritando aos quatro ventos quando você se lembra, puxa, eu fui violentada sexualmente, não é? A gente passa por um processo de estreitamento da relação com a dor, para que a gente possa se fortalecer nesse lugar, para que a gente consiga compartilhar com alguém que é muito íntimo, de muita confiança, e para então a gente saber que passo dar, né? E esse é um momento que a gente precisa ter muito respeito com a gente, para a gente não querer acelerar aquilo que a gente não está pronto para enfrentar. Que é, por exemplo, o caso das mulheres, quando elas disseram, eu quero me identificar, eu quero que esse filho da mãe, esse cachorro safado, filho daquela coisa, né? Aquela desgraça, eu quero que aquela desgraça saiba que ele fez isso comigo. Eu quero que aquele desgraçado saiba que eu me lembro do que ele fez, né? Porque hoje em dia, as 3 pessoas que me abusaram, os 3 homens que me abusaram quando eu era criança, um aos 5 anos, o outro aos 11 anos e o outro aos 14 anos, todos eles estão vivos. 2 deles moram lá em Guaramiranga. E no dia do velório do meu avô, ele estava lá. E eu fiquei, puxa, eu vou botar esse desgraçado para correr. E aí eu fiquei imediatamente pensando, o que vão entender? Por que eu não vou gritar assim, esse cara me abusou, né? Então, o que eu vou dizer para escorraçar ele daqui? Eu não consegui dizer, vai embora, eu não consegui, né? E você não poder viver o luto do seu avô, o velório do seu avô, porque o canalha está lá, é uma outra violência. Mas o terceiro trauma, que a gente está falando do triplo trauma, que é o trauma racial, o trauma sexual e o trauma social,
é justamente desse lugar de que a gente sabe que se a gente disser, a gente vai ser deslegitimada. Menina, para com isso, que coisa feia, no velório do teu avô tu vai dizer isso, tá entendendo? São lugares que você precisa manejar para saber até que ponto você quer correr o risco, mas isso só é possível quando você se defronta muito intimamente com essa dor. Então a importância de a gente saber o tamanho da dor, para a gente saber até que ponto se aproximar dessa dor, para que a gente não se violente mais uma vez, cobrando de nós um ritmo de cura que não é possível para a gente naquele momento, né? E assim, falando como psicólogo, né? Tu já está terminando? Sétimo, que bom. Então já está escutando, né? Não era moco não, né, gente? É porque a gente fala assim, viu? Já está fazendo escuta clínica, né? Vou fazer a partir do próximo semestre. Então, assim, qual é esse lugar da escuta clínica de a gente poder ser testemunha da pessoa que está entrando em contato com a sua dor profunda e também não tanger aceleradamente para que ela descubra o próprio ritmo, né, para poder se cuidar, e a gente está ali testemunhando e cuidando da pessoa também, né? Então, a importância, inclusive, de a gente falar das relações étnico-raciais e sociais dentro da psicologia é a gente poder descolonizar a psicologia, fazendo com que a nossa escuta não seja embranquecida pelos autores eurocentrados que a psicologia tem, né? Se a gente, por exemplo, vai estudar Fanon, Fanon falou 20 anos antes que Deleuze e Guattari sobre antiédipo. Mas a gente não sabe disso. A gente vai estudar o antiédipo dentro da esquizoanálise a partir de Deleuze e Guattari como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas o Fanon falou, os antilhanos não têm como desenvolver o édipo. E do mesmo modo, se a gente pensa as mulheres da periferia, em que os pais já são ausentes e que a gente aprende uma psicologia a partir da psicanálise, que, por exemplo, vai dizer que o filho vai rivalizar com o pai pelo amor da mãe, se a gente vai pensar nas mulheres negras da periferia, em que os homens abandonam as mulheres, com quem esse filho vai rivalizar? Se o pai não existe, né? E que universalização do édipo é essa? Que a gente tem que desuniversalizar se a gente está descolonizando. Como é que a gente está falando de universalização e como é que a gente vai pegar esse conceito tal qual e operar com ele para manejar famílias, por exemplo, negras periféricas ou de relações étnico-raciais, né? Então, são cuidados que a gente precisa ter para que a gente possa, de fato, efetivar cuidado, seja no campo da literatura, seja no campo da psicologia, seja no campo das ciências sociais, porque se a gente não pensa a ciência enquanto um operador de justiça social, não é ciência que a gente faz reprodução feito papagaio. Porque se a gente não faz uma ciência comprometida com as transformações que a gente acredita, a gente é melhor ir lavar roupa do que está fazendo ciência. Vai fazer que minha mãe vai procurar uma lavagem de roupa. Tá sem saber o que fazer? Procura o que fazer. Mas não vai fazer ciência, porque se for uma ciência que está alienada dos problemas que a gente vive, a gente está então se iludindo e reproduzindo o que os europeus muito bem fizeram, que foi nos colonizar. E aí a gente aprende a repetir tal qual, né? E a gente está falando assim amplamente, Abdu ser um corpo negro dentro de uma universidade federal, né? E eu acho que antes dos programas progressistas dos governos de esquerda, né? Você não via estudantes negros, né? Então, como é para esse professor negro, né, um professor retinto, diante de uma sala de aula branca? Como é essa experiência? Que impacto tem na psique dessa pessoa? Que impacto emocional tem, inclusive, de ser de outra cultura, que a nossa população brasileira branca está acostumada a ter o corpo que serve, que é o corpo que limpa o chão, que é o corpo que serve o cafezinho, mas não é o corpo que está dando aula, que ensina, né? Então, se a gente não pensa as relações étnico-raciais, a gente está reproduzindo
saberes que não são nossos, porque os nossos saberes, tradicionalmente falando dos saberes indígenas, falando dos saberes africanos, é isso aqui, ó, é na horizontalidade, é debaixo do pé de pau, escutando os mais velhos, ouvindo conselho, né? É falando com os griots, né? É uma escuta que é na horizontalidade, né? Que é muito menos na hierarquização, como a gente aprendeu do colonialismo. Eu morei em Boa Viagem e aí tem muitos exemplos para dar, né? Assim, da experiência da gente acessando lugares que as pessoas brancas não esperam que a gente esteja. E aí eu morava em Boa Viagem com o Sérgio, meu companheiro, e aí a gente foi numa padaria. Depois de passar, a gente foi para a academia e depois da academia a gente passou no mercadinho, comprou as coisas, levou as sacolas na mão e ele entrou na padaria para comprar pão. E eu sentada do lado de fora, não estava arrumadinha assim, né? Não ia conversar sobre livro. Então não estava arrumadinha, sentada no banco de fora da padaria. O segurança chegou e falou assim: ei, não pode pedir aqui não, viu? Aí eu fiquei chocada, assim, de início. Eu nem entendi, porque o racismo, ele é de um jeito que te quebra primeiro, aí você fica tentando entender o que foi dito, né? E aí eu fiquei assim, pedindo o quê, macho? Né? Porque eu não entendi. Pedindo o quê, macho? Aí fiquei assim, desorientada, sem saber o que dizer pra ele. Depois me toquei. Rapaz, esse filho da mãe tá achando que eu sou pedinte, né? Aí eu me levantei, puta, joguei a sacola no... Eu disse, puta, viu, tu tira aqui. Eu me levantei muito zangada. E eu disse, veja, cara, tu tá ouvindo o que tu disse comigo? E a sacola lá, e cachorro passando, eu disse, vai levar minhas sacolas, né? Eu disse, macho, tu tá ouvindo o que tu tá dizendo comigo? Chama o teu gerente. Aí ele disse, não, o gerente não está aqui. Depois eu disse, pois chame-o acima do gerente, porque eu só quero falar se for dele para cima. Aí ele ficou, não, eu quero saber o que você quer. Eu disse, eu não quero nada, mas você quer que eu saia daqui dizendo que eu sou pedinte. Eu não sou, mas chame lá. E lá vem Sérgio, e o Sérgio ele é mais apaziguador, né? E Sérgio disse, meu bem, olha, sente aí. Aí ele foi lá, conversou com o cara, olha, isso é racismo, não sei o que, porque ele é muito psicoeducativo, sabe? Ele tem paciência. Eu tenho vontade de dar na cara, minha gente, não vou mentir. Mas aí eu fico pensando, rapaz, se eu arrumar uma confusão no meio do mundo, pouco mais tá a manchete. A psicóloga presa, a filha da Edith, lá do Guaramiranga, tá na cadeia. Réu primário. Pediu o réu primário. E aí são muitas violências cotidianas que a gente não compreende de pronto como violência. Né? Eu estava no hall do PPG Psi, lá na Católica, que é onde eu faço o doutorado, e graças a CAPES, né? Eu tenho bolsa integral, e aí eu estava sentada, o hall da lanchonete, cheio de gente e todas as mesas ocupadas, só a minha tinha só eu. E todas as outras mesas de pessoas brancas. E aí chegou um outro cara todo engravatado, paletó, perguntou, posso sentar? Eu disse, pode, senta aí. Aí ele sentou e perguntou, você é do programa? Eu disse, sou. Você é cotista, né? Aí eu perguntei, tem cota no PPG Psi? Aí ele disse, não sei, mas você está aí, então foi por... Você tem fiéis? Aí eu disse, mas tu está sendo racista. Aí ele disse, ninguém pode mais nem conversar. Eu disse, não, isso não é conversa, isso é racismo. Quando você entende que um corpo negro só pode estar aqui se for a partir das cotas, você está dizendo que nós só conseguimos acessar por conta das cotas. Então, sendo você uma pessoa branca, dizendo para mim, perguntando para mim, pessoa negra, não é uma conversa, é um crime. E aí ele se levantou puto da vida, e aí depois eu fui atrás de descobrir quem era o cara para poder denunciar, né, junto ao PPG e tudo mais. Mas isso é violência, e ninguém diz que isso é violência. A branquitude não quer assumir que isso é violência, né? E se isso é violência, o que é então o estupro de um homem branco perpetrado contra uma menina negra, dizendo para ela que ela é safada mesmo e que é para isso que menina negra serve, não é? E que sociedade é essa que consensualiza e naturaliza isso e que não quer falar sobre isso? Eu fico me perguntando assim, rapaz, será
que eu estou no período certo da minha história? Porque quando a gente fala aqui, vocês estão escutando, mas em outros espaços eu vou discutir e as pessoas ficam, mas tudo vocês veem racismo, mas tudo não sei o que, não sei o quê. As meninas são tudo enxeridinha, só andam de short curto. Gente, as mulheres palestinas que andam toda coberta, elas são estupradas. E aí? É porque a minha roupa chama a atenção? Não é? E qual é esse lugar que a mulher e a menina ocupa a ponto de ser deslegitimada no seu sofrimento quando ela sofreu uma violência profunda? Estarrecedora. Você vê os relatos aqui, você diz assim, minha gente, como é que um ser humano é capaz de perpetrar uma violência dessa contra uma menina de 9 anos de idade? Como é que uma mulher casada com esse homem, sabendo o que acontecia, ela era testemunha ocular e não fazia nada? Não é? Tem um pacto de silêncio que é instituído socialmente de que determinadas coisas são tabus e a gente não conversa. Porque determinadas coisas, elas devem acontecer porque tem que acontecer, porque sempre foi assim. A partir do momento em que você rompe esse silêncio, esse pacto poderoso, digamos assim, porque tem a ver com as relações de poder que estão presentes na sociedade, você faz com que aquele outro, ele seja responsável pelas próprias atitudes. E você coloca um espelho na frente dele e você me abusou, faz com que ele tenha que encarar a própria sombra. E encarar a própria sombra é muito difícil. Quando quer. Quando quer. Mas quando se enfrenta e se rompe esse silêncio, é poderoso para esse eu, para que ele de fato consiga compreender todas essas contingências. Mas o processo, como você falou, ele é muito longo e ele é dolorido, porque não é só o ato violento, são todos os outros atos violentos que você vive desde o momento em que você dá o primeiro choro na maternidade. Todo mundo quer saber se você nasceu mais branco ou mais preto. É isso aí. Como é o teu nome? Camila. Camila, bem-vinda, Camila. Obrigada. Vai falar? É tão forte isso que ela está dizendo. Quando você disse das pessoas que te procuram e que muitas vezes chegam e só choram, é o que a gente também sente como professor na universidade. Quando você começou a falar, quando você falou, né, onde é que vai começar as mudanças, a gente tem que dizer, gente, é governo Lula, governo Dilma, governo Lula de novo. Exato. Né? Não tem muito, né, não tem muito nem o que tirar disso daí. E só que nesses momentos, aí com essa pausa do golpe, o que a gente vai vendo? Quais são as pessoas que entram na universidade e de onde elas vêm? Né? Hoje a região metropolitana é cada vez mais alargada. Hoje Trairi é região metropolitana de Fortaleza. Nós temos alunos aqui do PPG Letras que vêm de Trairi para assistir aula. Meu e Deus. voltam no mesmo dia. Né? Pacatuba, Maracanaú, Horizonte, né? Pindoretama, o pessoal vem e volta. Então está cada vez mais alargado. E junto com isso, vem todas as vulnerabilidades desses lugares, que vêm junto. De onde essas pessoas vivem, quais são os espaços, se mora sozinho, se mora com familiares, porque aí também são as condições de trabalho, de estudo. E é algo que acontece muito, volta e meia esses alunos estão chegando aqui e se a gente não tiver esse processo de escuta e de acolhimento, passar por cima disso, né, a gente está de novo movimentando essa desigualdade, essa violência. Porque as pessoas chegam também aqui, né, não só no espaço clínico, muitas vezes chegam na minha sala, pedem para entrar e vêm conversar e muitas vezes não dizem nada. Só choram. E aí daqui a pouco levanta, respira fundo e aí eu só precisava desse espaço. Ou seja, encontra esse laço de confiança, aí parece praticamente um estranho, né, que encontra aqui na universidade um outro momento da vida e que consegue encontrar de novo esse laço de confiança que foi rompido, aí não sei nem quando. Aí consegue sentir que dentro de uma sala dessa eu posso sentar do lado de alguém, aí aqui eu consigo chorar. Aqui eu consigo chorar. Né? Todas essas dores que eu não sei nem nomear ainda. Então isso que está acontecendo no teu espaço clínico é o que a gente também está sentindo aqui. Né?
E como que a gente está acolhendo? Como Que não a gente deixa de tá ser clínico. E que é clínico É também. clínico, né? Como que a gente está acolhendo? Como que a gente está cuidando? Porque vai fazer parte desse processo de educação também. Esse é o mesmo movimento da criancinha, que eu digo para ela quais são as partes que não têm que ser tocadas. É o mesmo cuidado que eu vou ter com o aluno da graduação, o aluno da pós, que chega aqui com muitas dores também. E a gente tendo essa escuta. Porque são muitas dores, até porque essas pessoas estão vindo de muitos lugares e de muitas situações de vulnerabilidade. E de muitas miserabilizações estruturais, né? E que a pandemia rasgou isso. Quando a gente se viu tem que transformar todos os cursos presenciais em cursos remotos. Primeira grande barreira que a UFC viu, né? Falando daqui de dentro, da nossa realidade. Não, é suficiente, vamos lá, mandar... É só os professores começarem a dar aula online. Tá, aí tudo bem, mas é mais fácil. Os professores têm um computador, têm uma internet, têm uma banda larga em casa. E os alunos? Tem nem o celular. Os alunos, um celular para a família. A maior parte dos alunos da UFC tinha um celular para a família. Foi essa a realidade. Aí, não, vamos dar chips para todo mundo. Aí, outra recorte. A gente começou a ver os alunos que tinham algum tipo de deficiência. Primeiro edital que foi para o site, eles não deram conta de fazer a tradução para as pessoas que tinham algum tipo de deficiência. Gente, olha o tanto de gente vocês estão deixando. Então não tinha como começar. Toda hora que ia, a gente ia esbarrando. Então a gente viu esse abismo de desigualdade, né, de toda essa pobreza, toda essa miserabilidade, tudo isso que essa própria sociedade produziu, é isso que é encarado. Mas isso é o colonialismo operando, né? Tá aí. Mas o Marx vai dizer assim, só existe rico porque existe a pobreza, porque a produção da pobreza dá lucro, né? A produção da pobreza e a distribuição da pobreza versus como é que chama? Acúmulo de riquezas. Né? Então, a gente tem aí uma produção ambígua, mas que é produzida pela mesma estrutura colonial racista. Né? E aí eu queria só fazer uma leitura de um fragmento, porque aí eu não sei nem a hora, acho que já nós falamos para peste aqui. 8:05. Tem dois fragmentos que são dessas senhoras que me ligaram e que não conseguiram estar reunidas conosco, com as outras mulheres. Né? Então... esse fragmento se chama Gente de Minha Idade, vai ser difícil de falar com você sobre isso. Entrou em contato comigo Dona Bengue, nome fictício. Ela me disse, minha filha, parabéns por seu trabalho, vai ajudar muitas mulheres, eu tenho fé. Viver isso não tem palavras e nem sei se tem jeito, mas eu sei que você tem sangue no olho de mexer com isso. Cuidar de gente sofrida que se tornou saco de pancada da vida é para quem tem axé. Deus te abençoe. Ouvi esse áudio e me perguntei, será que ela está falando da pesquisa? Se sim, será que ela viveu isto? Se viveu, será que esse áudio é sinal de interesse? Pela voz parecia ser uma senhora, mas na foto aparecia uma jovem negra. Bem, só saberia ligando. Respondi, agradecendo pelo contato e pelas palavras e perguntei se eu podia ligar. Ela imediatamente respondeu, liguei e me identifiquei. Assim, ela me disse, eu sei quem você é, a moça da pesquisa. Mais uma vez eu agradeci a mensagem e disse, bem, se a senhora sabe quem eu sou, quer falar do motivo do seu contato? Ela me respondeu, não sei se eu teria coragem. Faz tempo, tanto tempo, mas é uma ferida que nunca sara. Eu queria muito ter coragem de falar sobre isso, mas eu sei que se eu começar a cavucar, vou ter que fazer uma escolha. Escolha nunca é fácil. A gente leva a vida sendo maltratada, mas quando a gente olha para um bando de boca para dar de comer, é a hora da prova. Eu acho que gente da minha idade vai ser difícil de falar com você sobre isso. Sobre isso o quê? Perguntei. Estupro. Respondeu ligeiro e em voz baixa, mais baixa do que estava falando antes. Veja, retomei a palavra. Você será muito bem-vinda caso tenha interesse em estar conosco. E sim,
É um assunto muito delicado, doloroso, cheio de desafios e eu nada posso garantir sobre o quanto pode doer e entristecer. O que eu posso garantir é que estarei atenta para que doa o menos possível e você se sinta acolhida. E caso não tenha interesse, mas ainda assim quiser conversar um pouco mais, podemos marcar outro dia. Do outro lado do telefone, ela chorava. Esperei. Eu a agradeci. Eu agradeço, minha filha, eu agradeço. Eu tenho 54 anos e é a primeira vez que eu conto isso para alguém. Parece que foi ontem, mas eu ainda era menina. Parece que depois a gente vai ficando calejada de sofrer. Mas é só encobrindo uma dor com outra. Muito obrigada por você querer cuidar de outras meninas para que elas não passem por isso. Eu estou falando do celular da minha neta e ela já está chegando. Então, eu vou mudar de assunto. Pensei, por isso então, a voz não corresponde à foto do WhatsApp. E aí respondi, tudo bem, dona Benguê, se cuide. Qualquer coisa, dê notícias para eu ver como posso ajudar. E ela me disse, você já me ajudou. Eu nunca disse isso nem ao padre. E então, a gente se despediu. Isso é para dizer assim, que ela aproveitou a ausência da neta, ligou do celular da neta rapidamente para falar aquilo que décadas ela não falou para ninguém, num ato de desespero, mas também num ato de busca por amparo, né? E é isso que esse trabalho visa, né? É poder, através dele, levar a voz dessas mulheres que se abriram para falar, mas também fazer com que outras mulheres entrem em contato com as suas próprias dores e também possam se acolher umas às outras a partir do que essas mulheres trazem, porque também tem muito cuidado entre elas nessa partilha, né? É isso. Inclusive, teve um ponto que você falou que era sobre o choro, que está vinculado ao que você estava lendo na passagem do livro. Porque é muito diferente para a mulher preta sentir que ela tem direito de chorar. A gente não sente o direito de chorar, nem pelas maiores dores que a gente sente. A gente não sente o direito de cansar e nem de ficar doente. E quando vem o choro, depois de 50 anos, quando o silêncio é rompido, e não é o choro físico, mas é um choro da alma, é um choro da história, que ele ali é materializado naquela conversa. É como se um peso saísse do corpo e tivesse o direito de se sentir leve. Porque é o primeiro descanso que se tem de uma história tão difícil. Com certeza. Inclusive, o outro tomo fala justamente isso, que ela fala assim, eu me senti tirando um peso, me senti como se eu tivesse se eu tivesse sido jogada num lago com uma pedra muito pesada amarrada no pé. E quando ela fala, ela diz, parece que eu fui soltada assim dessa pedra e agora eu consigo respirar. Uma metáfora. Não é? Que é disso, né? É, assim, quais são os pesos que a gente já consegue deixar para trás, né? É isso, minha gente. Só agradecer por esse momento, né? Acho que todo mundo ficou muito feliz. Os meninos que estão aqui, ou a sua família, né? É uma alegria muito grande, né? Ter você aqui, ter essa possibilidade da gente ter essa conversa. Obrigada, Cris. Sempre. 60. Gente, tem livro aqui. Tem. Aceita Pix. Muito bem. Agora até o picolé tem Pix, né? Então, aí uma amiga criou um Pix, viu que eu não sabia criar não. Hã? O pessoal tá pedindo na rua e olha pra gente, eu aceito o Pix. Ah, é? Aqui. A Gentilândia tá assim já. No Recife tem um cara que me pediu, ainda tá gravando, mas eu vou dizer.
O cara pediu no sinal e eu disse, macho, eu não tenho não. Ele disse, eu aceito o Pix. Aí eu fui fazer o Pix pra ele, aí era o Instagram do cara, macho. Eu digo, não, aí é demais, né? Tanta o Instagram, dá o CPF, né? Uma coisa assim, Instagram. O cara tá na rede social pra eu ainda seguir, ele dá o Pix, ainda tem que seguir, tá vendo?